a gente aborda muito a Bíblia como se fosse um livro de regras, só de doutrinas, enfim, de mandamentos. Mas quando você entende a Bíblia, ela na verdade é um livro de uma narrativa. Ela apresenta uma história, e é uma história só. Ela tem vários livros, vários conceitos, várias formas diferentes, né? Poesia, literatura de sabedoria, hinos, profecias. Mas no final ela está armando para você, montando para você uma narrativa, um épico, que começa com Era Uma Vez, né? E esse Era Uma Vez, no caso, é no princípio criou Deus os céus e a terra. E no final do livro você tem um para todo sempre, né? Um Felizes para Sempre, que é E reinarão com o Cordeiro pelo século dos séculos. Então, assim, a história ela tem um início, ela tem toda uma trama, toda uma narrativa que vai desembocar na volta de Cristo e no novo céu e na nova terra. Então eu quero dar um pouco desse panorama para quando a gente for ler a Bíblia, estudar, não importa onde a gente vai, em Ruth, em Ezequiel, em Tiago, a gente tem que ter na nossa cabeça que existe um pano de fundo acontecendo e todas as cartas, livros, inários, né, o Salmo, por exemplo, é um inário, tudo isso converge para uma história que tem como objetivo apontar para Cristo e como ele está trazendo a solução para o nosso mundo, para resolver as coisas da forma como elas estão, mas elas não são legais, né? A gente observa o mundo hoje, as coisas não estão legais. Já faz um tempo já, tipo uns 6.000 anos que as coisas não estão indo bem. Todo mundo olhando, observando um pouquinho, a gente percebe isso, né? Então, a ideia do evangelho é apresentar para nós que existe uma solução, existe uma diferença. Só que aí entra uma questão bem interessante. Quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala assim de Jesus, de religião, de cristianismo, justamente por essa falta de uma aproximação do evangelho, de um conhecimento mais profundo, ou que não seja tão superficial assim, nós muitas vezes não temos uma noção tão adequada do que é a narrativa do evangelho, do que é o evangelho, do que é a proposta bíblica, a história da Bíblia para nós. E quando a gente fala de assuntos da Bíblia e tal, a gente tem essas noções equivocadas e acaba falando de forma errada para as pessoas. E, inclusive, a gente tem vergonha de falar com as outras pessoas de Jesus. A gente tem uma timidez, a gente não acha legal, porque a gente acha que vai ser invasivo, que vai incomodar a pessoa, ou que vai ser constrangedor. Porque também a nossa noção do que é o evangelho não é uma boa notícia. O evangelho é uma boa notícia, mas às vezes pra gente não é uma boa notícia. Agora, imagina, você pega e vê um seriado no Netflix. Tipo, esses dias aí voltou Dark, que foi uma febre mundial, né? Terceira temporada de Dark. Todo mundo no Twitter só falava em Dark. Por que a gente é tão empolgado em falar daquele seriado super legal que a gente assistiu, mas a gente não, sabe? A gente não tem essa empolgação toda pra falar de Cristo. Se a gente pega uma coisa que a gente gosta muito, tipo, você vai num restaurante, né, em algum lugar legal, um parque e tal, você sai falando pra todo mundo quanto você se divertiu, você posta no seu Instagram, no seu Facebook, você quer falar pra todo mundo quão boa foi sua experiência. Mas por que a experiência com Cristo não é algo que a gente se sente empolgado em compartilhar com as pessoas? Paulo ele vai dizer, numa de suas cartas, o seguinte: o amor de Cristo me constrange, me compele, me lança em direção a... Ou seja, o amor de Cristo é uma experiência tão profunda na minha vida, Paulo está falando, que isso me compele, me incentiva, me constrange a ter que falar disso para as outras pessoas. Lá em Romanos ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque só o evangelho é o poder de Deus para a salvação, né? Mas parece que para nós essa experiência não é igual a essa de Paulo. Talvez porque a gente ainda não entendeu ou compreendeu pessoalmente, não experimentou o amor de Deus, a graça e o evangelho na nossa vida, ou simplesmente a gente não entendeu o que ele significa, né? Então, assim, quando você vai para as pessoas, você vai conversar com as pessoas que não são cristãs, que não têm uma experiência religiosa, não necessariamente somente ateus, qualquer pessoa que seja agnóstica, enfim, ela tem geralmente uma noção mais geral. Cada um vai ter uma visão, mas uma visão geral que se sobressai é uma visão que muitas vezes, se você olhar e ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre o cristianismo, por que você não é um cristão? Ela vai falar assim, olha, eu não sou cristão porque eu não acredito nisso daí, ó. E aí ela vai explicar para você a visão que ela tem do cristianismo e do evangelho. E se você parar para prestar atenção no que essas pessoas entendem como cristianismo e evangelho, você vai perceber que você também não concorda com o que ela está falando, porque não é isso que você acredita, não é essa a visão que você tem, né? Então veja, a gente vive hoje dias assim esquisitos em relação à política e discussões assim, né? Tá tudo muito, cada um para um lado, né? Tudo muito separado, tudo muito polarizado. Então você vê alguém falando de um político lá, por exemplo, o Lula. Aí alguém começa a falar mal do Lula, rapidinho aparece a galera que é petista e lulista para defender o Lula. Não, eu sei que vocês estão falando é mentira, tal. Aí defende o Lula.
Aí aparece alguém falando mal do Bolsonaro. Imediatamente aparece um monte de bolsonaristas falando assim, não, mas isso aí que você está falando é fake news. Não, isso aí que você está falando é uma distorção. Veja bem, tem um contexto pro que aconteceu. Papapá. A gente é muito rápido em defender aquilo que nos interessa, né? Aquilo que a gente tem como precioso, como importante para nós. Mas às vezes a gente vê as pessoas falando mal de Jesus e do evangelho, e da igreja, e da Bíblia, e a gente fala assim, mas também, né, a gente é cristão intolerante, cristão é... E a gente começa a repetir esses conceitos que muitas vezes as outras pessoas falam, como se de fato isso fosse verdade. Tem gente que é intolerante? Tem. Mas você não precisa ser cristão para ser intolerante. Tem intolerante ateu, tem intolerante espírita, tem intolerante jihadista. As pessoas são ruins porque são seres humanos pecadores. Quando a gente fala de cristianismo, existe uma visão correta e bíblica do que é o cristianismo, que muitas vezes essas pessoas acabam ignorando e por isso elas têm essa noção pré-concebida que é equivocada. E a gente deve escutar as pessoas, a gente deve ouvir o que o mundo está falando. Nosso colega, nosso amigo, nosso professor, meu vizinho, né? A gente tem que ouvir o que essas pessoas estão dizendo, se interessar pelo que elas estão falando, para compreender a visão delas e apresentar uma proposta diferente. Assim como a gente quer defender, né, uma informação ou outra, mostrar, falar assim, olha, isso aí que você está falando também não é o Jesus que eu acredito, também não é o evangelho que eu acredito. Olha o que eu acredito, deixa eu te mostrar. E aí a gente cria possibilidades, pontes e acessos de conversa. Então, assim, quando as pessoas geralmente elas vão falar da noção que elas têm do cristianismo, a questão é mais ou menos o seguinte, assim, é só uma visão genérica da coisa, certo? A gente está naquilo que a gente chama de planeta Terra, certo? Terra é o lugar onde a gente vive, onde a gente habita, onde a gente trabalha, onde a gente se diverte, onde a gente faz... Aí qual que é o grande lance aqui? Você tá lá, bonitinho, né? Vivendo sua vida. A sua vida ela vai desenvolver com altos e baixos no decorrer da sua existência aqui na Terra, certo? Então tá você aqui. E aí, em determinados momentos, você vai fazer coisas boas, você vai fazer boas atitudes, certas boas ações, que você pode se caracterizar como uma boa pessoa, alguém bom, certo? Em alguns momentos da sua vida, você vai cometer coisas ruins e você vai ser uma pessoa má. E aí, a gente fica alternando esses momentos na nossa vida, né? Bom e mal. E qual que é a noção que as pessoas têm da religião, de Deus, e de Jesus, e enfim... Elas têm essa percepção que você vai vivendo essa vida aqui, nesse ciclo de faz uma coisa boa, faz uma coisa má e tal. Mas a ideia da religião é que você seja uma pessoa que faça mais coisas boas e menos coisas ruins, né? Você ter aí um equilíbrio. Então, quando chegar o final da sua vida, você vai ter uma balança, um julgamento, certo? E aí, nesse julgamento, Deus ele vai pesar os seus atos bons e os seus atos maus, certo? E ele vai julgar se você foi mais bom ou mais mal. E aí, dependendo desse resultado, dependendo de como essa balança vai pender, desse julgamento que vai acontecer, ou você vai, se você for mais bom do que mais mal, você vai para um lugar chamado céu, né? O que é o céu? O céu é um lugar lá cheio de nuvens, cheio de anjinhos, tocando harpas e vivendo pela eternidade, fazendo alguma coisa num lugar etéreo, num lugar assim, que você fica lá flutuando, você vira um anjo, ganha uma roupa branca, uma harpa, uma coroa, e você fica lá tocando nesse lugar chamado céu. Se você for uma pessoa que cometeu mais coisas ruins do que coisas boas, a balança não vai pesar ao seu favor, e você vai acabar parando num lugar que a gente chama de inferno, um lugar que aparentemente é cheio de fogo, cheio de diabinhos, que ficam infernizando, né, a sua vida o tempo todo, né? Aí estão lá o bichinho rabudinho e tal, com um tridente, etc., seus chifres, ele fica te incomodando o resto da eternidade e você fica lá sofrendo no fogo eterno, pegando fogo e tudo mais, porque você foi uma má pessoa. Então você tem que pagar pelas coisas ruins que você fez, então você tem que sofrer pelo resto da eternidade. Então Deus, ele é assim, ele é vingativo. Então se você foi uma pessoa boa, você vai ter recompensa. Se você for uma pessoa má, você vai ter as consequências dessa maldade, né? Essa é uma noção pré-concebida que as pessoas têm a respeito do que é o evangelho. Só que quando você vai para a Bíblia, a história não é bem assim. Primeiramente porque essa história, da forma como essas pessoas enxergam, ela está mais focada em quê? Ela está mais focada no eu. Ela está mais focada em nós, no que eu faço, deixo de fazer. Deus existe,
mas Deus ele é só um elemento que vai me atribuir alguma coisa lá no final, né? Então por isso que as pessoas têm um pouco dessa dificuldade, falam assim, se Deus existe, por que as coisas estão sofrendo? Por que o mal está acontecendo? Onde está Deus quando tem uma tsunami, quando alguém estupra uma pessoa de menor? Onde está Deus quando, quando acontece alguma tragédia, uma doença, alguém morre de câncer? Não, Deus ele não está atuando na nossa vida, Deus ele não está presente aqui na nossa realidade. Deus é só alguém que está lá em algum lugar e ele vai atribuir alguma coisa para você no final, né? Elas podem não acreditar nisso, mas essa é a visão que elas têm do que seria a nossa preconcepção do que é o evangelho. Só que a gente não acredita nisso. Ou pelo menos a gente não deveria acreditar nisso. Existe uma outra explicação muito melhor, muito mais plausível e muito mais bíblica para esse conceito do que é o evangelho, do que é a salvação e tudo mais, né? Então, vamos aqui para o evangelho de Marcos, no primeiro capítulo. O primeiro verso que a gente tem é princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o personagem principal desse evangelho. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, conforme está escrito na profecia de Isaías. Então ele está falando aqui pra gente, olha, esse evangelho, essa narrativa, ela está ancorada numa história que ela acontece antes. E o que essa história diz? O que essa profecia diz? Lá na profecia de Isaías, muito tempo antes de Jesus aparecer, Isaías já estava dizendo o seguinte, olha, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, tá? Então, vamos trabalhar alguns conceitos aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. O que é o evangelho? O que é esse evangelho acerca de Jesus Cristo, né? Marcos está falando que Jesus Cristo é um evangelho. O que isso significa? Bem antes da época de Jesus ainda, naquela história antiga, você tinha certos reinos, e esse reino, ele muitas vezes estava em guerra, né? Acontecia alguma guerra, acontecia algum conflito, ou esse reino estava escravizado por alguma nação, né? Quando um rei saía em guerra, junto com seu exército, todo mundo que estava lá no reino ficava assim, na expectativa, né? Eles estão guerreando, será que a nação inimiga está vencendo? Será que está acontecendo alguma coisa de ruim? Ou então quando eles eram escravos, né? Nossa, será que alguém vai nos libertar? Será que alguém vai tirar a gente dessa prisão, assim, dessa escravidão dos reinos que estão prendendo a gente aqui, né? E aí o que acontecia? Geralmente, quando a guerra acabava, vinha um mensageiro. E quando ele chegava dentro do reino, ele começava a dizer, olha, eu trago boas novas para vocês. O que são essas boas novas? Essas boas novas, essas boas notícias, geralmente o quê? O rei venceu, o nosso exército ganhou, a gente não vai mais precisar se submeter ao reino inimigo que estava atacando a gente, né? Ou então, olha, vocês que eram escravos, agora vocês estão libertos. Essa expressão boas novas é o que significa justamente a expressão evangelho, ou evangelion, boas novas. Então, as boas novas a respeito de Jesus Cristo é o que significa o evangelho. Ou seja, Jesus Cristo, ele é um rei, ele é alguém que veio para vencer, para conquistar, né? E ele está trazendo libertação, ele está conquistando um império inimigo. Então, existem boas novas a respeito disso, né? Então, esse mensageiro que vai vir, o evangelho vai dizer aqui pra gente que é João Batista, né? Ele está preparando um caminho e nesse caminho vai vir esse conquistador, esse rei que vai trazer pra gente, que vai trazer para esse reinado aqui, esse conceito de que um rei novo está no pedaço e ele vai conquistar, ou esse rei está vencendo a guerra, ou venceu a guerra, e agora a gente não é mais, digamos assim, a gente não está mais acorrentado, a gente não é mais escravo desse reino que está oprimindo a gente. É claro que dentro da ideia aqui dos evangelistas, da Bíblia, não é um reino físico, né? Não está falando de Roma, ele não está falando de Babilônia, ele está falando desse conceito de um reino invisível que existe no mundo, que a Bíblia vai chamar de pecado, de trevas, de iniquidade, do príncipe do poder desse mundo. Existem vários conceitos que a Bíblia trabalha para dizer que a gente está debaixo de um reinado opressivo, né, que é o reinado do pecado. Então as boas novas significam que existe um rei que ele está vindo para poder conquistar a terra e trazer o seu reinado, né, consertar as coisas. E aí, quando a gente vai para o verso 14, o evangelista continua dizendo o seguinte, depois de João ter sido preso, no caso esse que era o mensageiro, né, que ia trazer para a gente as boas novas, foi Jesus para a Galiléia pregando, e aqui mais uma vez, o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus, e essa expressão aqui é muito importante, o reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus chegou. Arrependei-vos e crede no evangelho, ou seja, creia na boa notícia, se arrependa e creia na boa notícia. O que isso significa aqui pra gente, né? Esse reino de Deus,
ou como Mateus ele costuma colocar, né, o evangelista Mateus, ele chama de reino dos céus. É a mesma coisa, só que cada um está escrevendo para um auditório, né, para uma audiência diferente, então eles usam termos diferentes, mas é a mesma coisa, reino de Deus, reino dos céus. Então quando a gente pensa em céu, no reino de Deus, o lugar onde Deus governa, a gente pensa, né, no céu. E aí qual que é a ideia que a gente tem, que é uma ideia limitada? Ok, eu tenho lá o céu. Está aqui o céu, que é o lugar onde Deus ele governa. E eu tô na terra. E aí qual que é a ideia? Quando as coisas acabarem, ou quando eu aceito Jesus, né, e morro, enfim, cada um vai ter uma explicação, mas a variação geralmente é essa, eu vou deixar a terra e vou para o céu, eu vou para o reino de Deus, porque o céu é o lugar onde Deus governa. Só que a ideia dos evangelistas, e essa é toda a noção do que é o evangelho, é que Jesus está falando assim, olha, o reino de Deus, ele está próximo. Então, o reino de Deus, ele não é esse conceito de que a gente vai para o céu, de que a gente vai para um lugar lá em cima. É justamente um outro conceito que a Bíblia vai trabalhar para a gente, que é o quê? Na verdade, a gente tem aqui a terra, certo? E você tem o céu, que é, mais uma vez, o lugar onde Deus governa. A ideia de que o reino de Deus ou o reino dos céus está próximo, que é o evangelho de Jesus, não é que a gente vai da terra para o céu. É justamente o contrário. A ideia é que o reino de Deus está descendo até a terra. A ideia de que existe um lugar onde as coisas são feitas seguindo as premissas divinas, seguindo a lei divina, seguindo a vontade de Deus. E essa vontade, esse reinado, essas regras, esses conceitos de reinado, essa filosofia, ela está sendo trazida para a terra, né? E esse conceito ele é trazido através do evangelho de Jesus Cristo. Então, quando os evangelistas estão falando do reino de Deus ou do reino dos céus, eles estão querendo dizer justamente isso, de que Jesus chegou para trazer a vontade de Deus, para fazer com que a vontade dele seja feita, né? Então, a gente tem esses dois conceitos aqui. Você tem a terra, que é o lugar onde a gente mora, né? Aí você tem a natureza e tudo mais. E a gente vive, faz o nosso trabalho, estuda, faz as coisas que a gente quer fazer e tudo mais. E nesse lugar, o ser humano é meio que quem manda. E você tem o céu, que é onde Deus ele manda. Deus é quem faz as coisas do jeito que ele quer fazer e tal. Então, ele é o governante. Você tem lá as nuvens, você tem os anjinhos, enfim. Você tem toda essa questão que as pessoas entendem ser essa descrição bíblica do que são as coisas, né? Só que, quando a gente vai para a Bíblia, né, a ideia ela é um pouco mais ampla do que isso. Na verdade, o conceito bíblico ele não é sobre esses lugares divididos. O conceito bíblico ele é justamente de uma sobreposição. Você tem um lugar onde o céu e terra eles habitam no mesmo espaço. É um conceito um tanto quanto interessante, porque é meio difícil da gente entender. Mas é justamente quando a gente vai para a criação, lá em Gênesis, né, você tem, na verdade, um conceito só. Não são dois conceitos. Você tem, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E ok, você tem um lugar lá onde Deus governa, onde Deus estabelece seu trono, lá com os anjos e tudo mais, e você tem a natureza, você tem a criação. E aí quando Deus cria o ser humano, ele fala assim, olha, eu estou criando vocês para se relacionarem comigo, vou abençoar vocês, e vocês vão reinar sobre a terra, ou seja, vocês vão governar a terra. Vocês vão dar nome aos animais, como sinal de soberania, de criação, né? Vocês vão cultivar a terra e vocês vão ter domínio sobre ela. Ou seja, eu sou o rei, eu criei vocês, eu criei a terra, mas eu estou colocando vocês aí na terra para que vocês possam cuidar do planeta, né? Então vocês vão, em meu nome, vocês vão cuidar de tudo. A ideia aqui é bem interessante porque quando um rei ele estabelecia o seu reinado, ele colocava lá no seu trono uma imagem que era a imagem do próprio rei, para mostrar para todo mundo quem é que governava, né? E é interessante que quando Deus cria o planeta Terra, a natureza, ele coloca o ser humano no último dia e ele fala que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ou seja, é como se o ser humano fosse a representação de que ali naquele planeta, naquela criação, naquela natureza, Deus era o rei, Deus era o soberano, porque ele é o criador. Então o ser humano é essa imagem de escultura, literalmente a palavra que ele usa lá como imagem, né, o ser humano é a imagem de Deus, é a mesma palavra lá do mandamento que diz para não fazer imagem de escultura. É tselem, é a mesma expressão, né? É a imagem de uma divindade. Então, Deus está falando assim, olha, não é para vocês fazerem uma imagem de mim, porque eu já fiz uma imagem de mim, e é o ser humano.
Não que é para vocês adorarem essa imagem, mas o ser humano é uma constante lembrança de que, porque eles são imagens e semelhanças de Deus, eles representam Deus governando na Terra, né? Só que aí o que o ser humano vai fazer, que aí acontece toda a ideia do pecado e o problema que vai acontecer na humanidade. Deus está lá governando e o ser humano resolve fazer o quê? Olha, a gente não quer o reinado de Deus sobre a Terra. Nós mesmos queremos ser o rei e a rainha do planeta Terra, né? A gente mesmo quer governar tudo aqui, e a gente quer fazer as coisas segundo a nossa própria vontade. A gente não quer que a vontade de Deus seja estabelecida aqui, né? Então, quando eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, qual que é a ideia ali? É interessante porque a serpente fala assim, olha, se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Só que eles já eram como Deus, eles são imagem e semelhança de Deus. Na verdade, a proposta de Satanás, da serpente ali, não é que vocês vão ser como Deus, vocês vão ser no lugar de Deus. A expressão ali é para que eles sejam autônomos. O que é uma pessoa autônoma? É uma pessoa que faz por conta própria, que faz sozinha. Auto significa por conta própria e nomos significa lei. Então ser um autônomos significa você ser lei para você mesmo. Significa que você vai governar. Então por que é fruto do conhecimento do bem e do mal? Porque quem tem a premissa de discernir e definir o que é bem e o que é mal é quem criou todas as coisas. Se eu criei uma coisa, eu defino como é que essa coisa funciona. Eu defino o que é mal para ela funcionar e eu defino o que é bom e certo para ela funcionar. O ser humano está falando assim, olha, nós não queremos de jeito nenhum que seja Deus quem vai estabelecer o que é certo e errado. Nós, por conta própria, vamos definir no nosso reinado individual o que é certo e o que é errado. A gente vai agir por conta própria, a gente vai ser autônomo. E aqui há essa ruptura do planeta Terra com o céu. Esse lugar que era, na verdade, uma junção da Terra com o céu, passa a ser duas coisas diferentes, né? Passa a ter essa ruptura. E aí você não tem mais essa junção, você tem novamente a separação. E aí até a expressão que você vai ver ali em Gênesis, de que o Éden, que era essa junção das duas coisas, ele vai ser levado de volta para o céu. E você vai ter essa ruptura, né? Você vai ter o céu de um lado e você vai ter a terra do outro, fazendo essa separação. Então a terra agora passa a ser esse lugar de domínio do ser humano, onde o ser humano vai exercer sua própria vontade, vai fazer as coisas do jeito que ele sempre sonhou, do jeito que ele sempre quis. E o que a gente começa a perceber no decorrer das páginas de Gênesis? A gente já chega lá no capítulo 4, depois que o ser humano sai do Éden, e a gente começa a perceber o que acontece quando o ser humano é colocado a cargo de fazer o que ele bem entende. Você vai perceber que Caim vai lá e mata Abel, né? Aí Caim é exilado, e aí Caim ele funda uma cidade, e aí os descendentes de Caim, você tem lá, por exemplo, alguém chamado Lameque, e Lameque ele chega um dia na sua casa cantando uma música que narra os seus feitos, e os seus feitos são, ele assassinou 2 pessoas. Ele chega, esposa de Lameque, eu matei um homem porque ele me olhou torto, e arranquei a cabeça de um jovem porque ele pesou no meu mindinho, né? E ele começa a falar de vingança, de que se Caim deve ser vingado 7 vezes, Lameque deve ser vingado 70 vezes 7. Então você tem toda uma civilização que basicamente está querendo viver por conta própria, está querendo fazer a sua própria vontade, né? E aí, por exemplo, você chega lá na Torre de Babel. O que vai ser a Torre de Babel lá? Ó? O Portal dos Deuses, né? A Torre de Babel vai ser esse monumento que o ser humano quer fazer para tentar ir para o lugar onde Deus reina, né? Eles querem subir e conquistar o trono do próprio Deus. Vamos fazer aqui, né, uma torre de tijolos para que o nosso nome seja engrandecido, seja louvado e tudo mais. Então, Deus ele fala após o dilúvio, né, e o dilúvio inclusive ele acontece porque o ser humano chega no limite da maldade, e Deus fala assim, olha, eu nunca mais vou destruir o ser humano, porque assim, se eu for castigar o ser humano de forma definitiva, toda vez que o ser humano pecar, eu vou ter que matar todo mundo. Né? Porque o ser humano é mau, ele faz o que é errado, né? Ele tenta definir o mal como o bem, mas no fim ele prejudica todo mundo. Imagina cada pessoa do universo fazendo sua própria vontade. Você tem 8 bilhões de pessoas fazendo sua própria vontade. Vai dar problema, vai dar guerra, vai dar conflito, vai dar briga, né? Então, após o dilúvio, Deus vai falar assim, olha, eu não vou mais destruir o planeta Terra com água e tal, e para vocês se lembrarem disso, eu vou dar o meu arco-íris, né? Aí ele estabelece lá o seu arco-íris no céu, isso parece mais um osso misturado com brócolis, mas enfim. A ideia é de que o arco-íris é essa lembrança de que Deus vai salvar o ser humano, Deus vai poupar o ser humano. Mas não, ele fala assim, não, vamos estabelecer a nossa própria torre, que é o nosso monumento aqui, para chegar até os céus e conquistar a nossa própria salvação. Para que a nossa vontade seja feita aqui na terra,
e ela seja feita lá no céu também. A gente vai levar a nossa vontade até o céu. Então essa coisa de tentar conquistar o céu, essa coisa de tentar substituir o próprio trono de Deus, né? E aí a história continua se desenvolvendo e você vai chegar, por exemplo, lá no povo de Israel, né? E lá você vai observar Deus ele fazendo algumas coisas pedagógicas com o ser humano, né? Ele vai falar assim, olha, vocês não podem mais habitar na minha presença. Vai ter até uma história onde Moisés ele pede para ver a Deus e Deus fala assim, olha, mas se você me ver, você vai ser eliminado, você vai ser fulminado. Por quê? Porque a minha glória é de profunda, absoluta e concreta santidade. Se a minha santidade brilhar sobre você, você é pecador. Então, assim, o céu totalmente tomado pela glória de Deus, ele não pode envolver a terra, porque se ele envolver a terra, ele vai fulminar a terra, porque a terra está cheia de pecado, né? Então você tem justamente esse lugar que é pura glória, que é pura energia de bondade, amor e santidade. Você pode quase, né, falar que foi o próprio Sol, por exemplo. O Sol é uma bola que é uma fonte de energia, que é uma fonte de calor e de luz. Mas o que acontece se você chegar muito perto do Sol? Você é destruído, você vira pozinho. Significa que o Sol é mau? Não, o Sol é excelente. Sem o Sol a gente não viveria. Mas o Sol é pura energia, é puro calor, né? Então a gente não pode chegar muito perto. E essa é a mesma ideia. A gente tem o planeta Terra totalmente contaminado por aquilo que a Bíblia chama de pecado, né? E o pecado, ele é algo que é completamente incompatível com a glória de Deus. Então o que Deus vai fazer? Ele vai restringir a presença da sua glória na Terra. Porque o ser humano decidiu fazer as coisas por conta própria, né? E aí o que vai acontecer? No meio desse processo, você vai ter Deus criando um mecanismo, digamos assim, para que ele possa habitar com o povo. Então ele vira para Moisés e fala assim, ó, Moisés, construam para mim um santuário e aí eu vou habitar no meio de vocês, né? Então Deus manda construir esse santuário e nesse santuário a glória de Deus vai habitar especialmente num lugar chamado de Santo dos Santos, né? Que ficava num espaço lá para dentro. Lá, a glória de Deus, uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de fumaça durante o dia, mostrava que Deus estava presente naquele lugar. Só que esse era um lugar totalmente exclusivo, onde a glória de Deus brilhava e ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, né? Aquela coisa toda. E tinha todo um processo que era feito, né? Com as ovelhas ali e tudo mais. Você tinha lá o altar e as ovelhinhas, elas eram mortas lá, os cordeiros e tudo mais. Esses sacrifícios, onde o sangue era derramado, a ideia ali desses sacrifícios é que esse sangue ele absorveria todo o pecado do povo, ou de cada pecador. Existiam vários processos, né? Isso aí, existe todo um estudo ali em Levíticos, em Êxodo, que você pode ler e estudar um pouco mais, é uma coisa até um pouco mais complexa, mas para deixar bem simples, bem superficial, a ideia aqui é que esse sangue ele absorvia os pecados e a culpa da vítima, e ele era levado para dentro do altar, para dentro do tabernáculo, e lá ele era oferecido a Deus, e Deus ele absorvia. Então, esse sangue permitia que Deus ele se manifestasse, e a sua glória se manifestasse sem destruir o povo, né? Então eu quero habitar no meio de vocês, mas para que céu e terra possam ter esse lugar, né, de interpolação, de sobreposição, vocês precisam criar um espaço sagrado onde a minha glória possa se manifestar. E esse lugar era o sacrifício, né? Eram os rituais que o santuário fazia. E aí, uma vez por ano, você tinha a festa cerimonial mais importante, que era o dia da expiação, onde todo esse sangue que contaminava o espaço sagrado de Deus tinha que ser limpo, né? Para que Deus continuasse habitando no meio do povo sem esses pecados. Então, qual que era o grande problema disso? É uma coisa temporária, né? É uma coisa que tem uma data estipulada, porque todo dia você precisava ficar oferecendo sacrifício, de manhã, de tarde, de noite, uma vez por ano e tudo mais. E aí, qual que é a grande ideia bíblica? Todos os autores agora, os profetas e tudo mais, eles vão começar a falar de uma verdade bem interessante, que é o quê? Alguém que viria para fazer com que a manifestação da glória de Deus fosse definitiva. E para isso, o que você vai precisar? De um cordeiro definitivo, de alguém que venha de uma vez por todas para poder tornar esse espaço sagrado habitável para Deus. E aí, quando você vai lá no Evangelho de João, né, o evangelista João começa falando o seguinte, olha, no princípio era o verbo, ou seja, a expressão aqui é a mesma expressão lá de Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, como é que Deus cria? Deus cria com a sua palavra, com o verbo, ele fala e acontece. Então João está falando assim, olha, no princípio era aquele que falava e as coisas aconteciam.
o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele está falando assim, olha, esse que eu vou apresentar para vocês no meu evangelho é a própria palavra da criação de Deus. Ou seja, a expressão palavra aqui é a mesma ideia do conhecimento do bem e do mal. Deus fala uma coisa e essa coisa acontece, passa a existir, e ele fala, ó, isso é bom, isso é bom, isso é bom, eu faço isso aqui é bom, o que eu faço é bom para vocês. A mesma palavra que cria, que traz as coisas à existência a partir do nada, é a palavra que vai dizer, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Então a palavra, o verbo, é a manifestação da vontade de Deus que traz ordem e traz as coisas à existência. Né? E aqui ele está falando o seguinte, olha, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra encarnada de Deus, Jesus é a manifestação da vontade de Deus, Jesus é a manifestação daquilo que Deus julga ser certo e daquilo que ele julga ser errado. É Deus que vai definir através de Jesus Cristo, porque o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então esse Jesus, inclusive, ele é Deus. E aí, qual que é a expressão que João vai usar aqui no verso 14? Ele diz o seguinte, o verbo, esse que é a exata manifestação da vontade de Deus, se fez carne, ou seja, ele se transformou na mesma substância que a sua própria criação. E o que ele fez? E essa palavra que é muito importante. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos o quê? A sua glória. A glória como do próprio Pai. Olha a ideia interessante aqui. Em Cristo, Deus está mostrando toda a sua glória sem que o ser humano seja destruído. Por quê? A chave está justamente aqui na ideia da palavra habitou. A palavra habitou aqui é tabernaculou. A grande ideia aqui é que Jesus é esse tabernáculo manifesto entre os seres humanos. É como se Jesus tivesse construído um tabernáculo na sua própria carne e nele a glória de Deus, aqui, a glória de Deus vai se manifestar como aquela nuvem, aquela coluna se manifestava de dia e de noite. Então, Jesus ele se faz a própria habitação da glória de Deus, né? Então, Jesus ele vai mostrar para as pessoas, através da sua vida, do seu ministério, quem é Deus e como é a sua glória, né? E é bem interessante que naquele mesmo exemplo lá de Moisés, quando Moisés pede para Deus se mostrar para ele, Deus fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, fica de costas, ali do lado daquela fenda de duas rochas ali, que tem uma frestinha, eu vou passar do lado de lá da rocha e você vai, de costas, sentir algo ali daquela rocha. E esse algo que Deus fala é o seguinte, eu vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade. A expressão bondade ali é a mesma expressão que antes ele tinha falado sobre glória. Então a glória de Deus é justamente a sua bondade. O problema é que se Deus deixar a gente ver toda a sua bondade, a gente vai ser fulminado, porque a gente é o antônimo de bondade. A gente é iniquidade, a gente é mal. Isso é incompatível com o caráter de Deus, portanto a gente seria destruído. Então essa grande ideia que João apresenta para a gente é que Jesus, ele é, isso aqui é para ser Jesus, bem europeu, tá? Com cavanhaque, aquela coisa toda. Enfim, esse aqui é Jesus. Amém? Glória, aleluia. Então Jesus, ele é esse lugar de interpolação entre o céu e a terra. Ele é essa sobreposição. E esse conceito ele fica bem interessante, por exemplo, quando Jesus ensina a gente a orar, né? O que ele diz lá na sua oração? Pai nosso que estás nos céus. Então, aqui a gente já tem o conceito do céu, onde o Pai governa, certo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E aqui está o conceito novamente de reino de Deus. Venha o teu reino. Olha o que ele está falando aqui. Ele não está falando para a gente ir lá para o céu. Ele está falando que o reino de Deus está vindo. Venha o teu reino. E o que significa esse reino? Faça-se a sua vontade, assim, na terra como no céu. Então, qual que é a ideia aqui? O reino de Deus é esse lugar onde as coisas são feitas aqui na terra, como elas são feitas no céu. Então, se Deus está lá no céu e o céu é o lugar do seu reino, onde as coisas são feitas de acordo com a sua vontade, o seu reino vindo até nós, que é o que Marcos começa a falar no começo do seu evangelho, é justamente a vontade de Deus sendo estabelecida aqui na terra como lá no céu. E o que isso quer dizer pra gente então? Quer dizer que o trono de Deus, a sua soberania, está sendo restabelecida em Cristo, né? Então, em Cristo Jesus, é criado esse espaço onde as coisas são feitas aqui na terra, como elas são feitas no céu, né? É o lugar da habitação divina. É o lugar onde Deus vai manifestar a sua vontade, a sua soberania. E como é que a gente começa a perceber isso? A gente começa a perceber isso na vida de Jesus. E o Evangelho vai mostrar pra gente
todos esses lugares onde Cristo ele vai andando e o que vai acontecendo? Ele vai interagindo com as pessoas e ele vai estabelecendo em todos esses lugares, essas pequenas ilhas aqui na Terra, nessa terra cheia de pecado, ele vai estabelecendo essas pequenas ilhas onde as coisas são feitas nesses lugares como elas são feitas no céu. Então ele trata bem as pessoas, ele cura, ele tira a doença, ele perdoa pecados, ele encoraja, ele ressuscita, porque ele começa a desfazer os efeitos que o pecado causou aqui na Terra. Por quê? Porque ao invés das coisas acontecerem nesses pequenos espaços conforme a vontade do homem, elas estão sendo feitas conforme a vontade de Deus. Então, em Jesus a gente começa a observar a glória de Deus como? Entendendo que o jeito de Deus de fazer as coisas é bem diferente. Só que aí o que vai acontecer no meio disso tudo? Ao invés da gente reconhecer a soberania e o reinado de Deus, o que a gente vai fazer? Crucificar esse Jesus. A gente vai matá-lo. Só que a ironia das coisas é que matar não é um conceito divino. Matar é um conceito humano. É o ser humano que gosta de matar as pessoas. É o ser humano que gosta de ferir seu semelhante no sentido de impor e oprimir o seu próximo. É assim desde Gênesis 4, né? O que a gente não entendia é que o tabernáculo, esse mesmo tabernáculo que Jesus se fez, ele não é simplesmente o tabernáculo. Jesus, como João mesmo vai dizer no batismo de Jesus, ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então qual que é a ideia aqui? Jesus é aquele cordeirinho que era sacrificado dentro do templo. Então é através de Jesus e da sua morte que novamente o céu e a terra vão estar interligados. Porque na cruz, em Cristo, todo o pecado que existia na terra é transferido para o sangue de Cristo. É transferido sobre o próprio Cristo, que é esse cordeiro. Então ele vai criar esse espaço seguro, só que é um espaço definitivo, porque ele ressuscita, né? A gente vê lá na história que Jesus ele ressuscita, e essa é a maravilhosa notícia. Ele não simplesmente morreu para pagar nossos pecados, ele ressuscitou, por quê? Porque ele não tinha pecado que era dele mesmo, então ele não poderia ficar morto. E aí o que vai acontecer? Por causa dessa interposição, dessa interpolação que ele criou ali na cruz, Paulo vai falar que em Cristo Deus preparou um novo e vivo caminho para nós. Né? Isso está escrito lá em Hebreus, através do sangue de Cristo, através da cruz, através dos sacrifícios, um novo e vivo caminho foi preparado para a gente. Né? E através desse novo e vivo caminho a gente tem acesso direto a Deus e a sua glória. E aí o autor vai dizer o seguinte lá em Hebreus, por causa de Cristo a gente pode entrar na presença de Deus sem medo. Né? Entremos com ousadia no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? Era justamente aquele lugar no sacrifício, do santuário que ninguém podia entrar. Né? Por quê? Porque Cristo ele falou assim, olha, a principal arma do pecado, do ser humano, é a morte, é a opressão, é a violência. Então eu vou deixar que vocês esgotem, usem todas as armas do inferno, do poder do mal em cima de mim, para que eu seja ferido pelo ser humano, para que o ser humano possa usar a sua maior arma para ver se as coisas funcionam, para ver se desse jeito resolve o problema. Só que, porque Jesus era puro, porque Jesus era imaculado, ele não morre. Então ele esgota o poder do mal. E o próprio Hebreus vai dizer o seguinte, por causa de Cristo, a morte foi vencida. Por quê? Porque a morte perde o seu poder. Ele diz assim, olha, onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua força? Então aqueles que pecavam, aqueles que faziam maldade pelo medo de morrer, ou seja, pela autossobrevivência, pela autopreservação, a gente rouba o que é do outro, a gente cobiça o que é do outro, a gente mata, bate, ofende, faz guerra, porque a gente não quer perder. E Jesus fala assim, olha, aquele que crê em mim ainda que morra viverá. Por quê? Porque para aqueles que creem em mim, a morte não é a última coisa. Né? Então, a ideia de que Jesus está mostrando para a gente é o seguinte, olha, em mim vocês vão perceber justamente a vontade de Deus. E quando vocês começam a fazer a vontade de Deus, vocês vão perceber que o reino de Deus vai ser estabelecido na vida de vocês. E vivendo debaixo desses princípios, vocês estão vivendo justamente essas interpolações. Vocês estão vivendo o reino de Deus já aqui na terra. Esse reino que ainda não vem em plenitude, né? Ainda não somos essa interpolação completa, né? Mas a gente ainda é, pelo menos, agora, a gente é essa interpolação, essa sobreposição desse reino de Deus que não veio por completo, mas já está entre nós, porque a gente já tem uma amostra do que ele significa, de como as coisas são feitas, né? Essa vontade de Deus. Então, diferentemente daquela ideia de que a gente vive
pro bem ou pro mal, e no final Deus vai julgar a gente para ver se a gente foi mais bonzinho ou mais malvado, para ir pro inferno ou não. Qual que é a grande ideia? A ideia é que a história está se movendo numa direção onde, no fim das contas, céu e terra vão estar, em definitivo, todos juntos. Né? É o que João vai falar lá no final de Apocalipse, no capítulo 21, quando ele diz: eis que vi novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Por quê? Porque naquele lugar lá as coisas não eram feitas do jeito certo. Né? Só que você tem um conceito a mais que a Bíblia vai colocar, que é o do inferno, que é esse lugar onde o fogo pega e as pessoas morrem e tudo mais, e as pessoas acham que é justamente essa ideia de que, não, Deus está punindo as pessoas que não fizeram a vontade dele. Mas a ideia não é essa. A ideia de inferno é até interessante, porque lá em Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não diz que Deus criou os céus e a terra e o inferno. O inferno é uma coisa que vai acontecendo porque a gente faz a nossa própria vontade. Né? A gente faz as coisas do nosso próprio jeito. Então a gente briga com as pessoas, a gente guerreia. E a Bíblia usa várias linguagens para descrever o que as pessoas causam umas nas outras. Então o que vai acontecer? Deus ele vai falar o seguinte: vai chegar um momento onde eu vou ter que dividir as pessoas em dois grupos. Eu vou ter que dividir naquelas que desejam habitar no meu reino, só que para você habitar no meu reino, as coisas são feitas de um determinado jeito. Não é que você precisa fazer as coisas desse determinado jeito para você entrar no céu e na terra. Não, você entra no céu e na terra pelo novo e vivo caminho que Deus nos concedeu através da cruz. E aí você tem acesso a esse reino. Só que nesse reino as coisas são feitas de um determinado jeito. Então, por exemplo, quando o cara rico lá, ele chega para Jesus e fala assim: olha, o que eu preciso fazer para entrar no teu reino? Jesus fala assim: olha, você tem que vender os teus bens e distribuir para os pobres. Jesus não está falando assim: olha, você precisa demonstrar generosidade e abrir mão dos teus bens para você ser uma pessoa virtuosa que faz o bem e merecer entrar no meu reino. Não. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, o meu reino é um lugar onde as pessoas não estão preocupadas em acumular posse, elas estão preocupadas em sanar e equilibrar as coisas, em acabar com a fome, em servir os outros, em amar o próximo como a si mesmo. O meu reino é essas coisas. Lá essas coisas são feitas dessa forma. Então, se você quer morar lá, é isso que você vai ser. Não é isso que você precisa fazer para entrar. É isso que você vai ser quando entrar lá. Mas como é que você quer habitar num lugar que as coisas são assim, se você não quer ser assim? Então, esse é o grande problema. A gente não tem a capacidade de ser da forma como as coisas são feitas lá no céu. É por isso que a gente vive em pecado. Só que Cristo na cruz ele vai mostrar o seguinte: olha, através do meu sangue, do meu sacrifício, do meu poder, agora você tem a graça para poder ser aquilo que eu te criei para ser. Para voltar lá para o Éden, onde as coisas eram feitas na terra como são feitas no céu, onde as coisas eram uma coisa só. Então você vai ter esse grupo. E você vai ter também esse outro grupo de pessoas que falaram assim: olha, nós queremos continuar fazendo as coisas do nosso próprio jeito. A gente quer continuar sendo o reizinho e a rainhazinha da nossa própria vida e do planeta Terra. E aí o que vai acontecer? Deus vai falar o seguinte: olha, por muito tempo eu confinei a minha glória ao céu e privei a terra da minha glória. Só que o que vai acontecer? Nesse movimento agora de interpolação, de aglutinação de céu e terra, a minha glória vai voltar a brilhar. E tem um grande problema: a minha glória destrói o pecado. Então, todo o lance da cruz de Cristo, ele é um movimento cirúrgico para conseguir tirar do pecador o pecado sem matar o pecador. Ele tira o pecado do pecador e coloca em Cristo, e Deus destrói Cristo na cruz. Deus lança sobre Cristo a sua ira. São palavras fortes que a Bíblia usa para dizer que Deus, de fato, ele odeia o pecado. Agora você fala assim: não, mas Deus é amor, Deus não odeia. Cara, mas não é assim que funciona. Porque, veja, para você amar alguma coisa, você precisa odiar o contrário daquilo. Então, se eu digo que eu amo um bebê, eu tenho que odiar o estupro infantil. Eu não posso amar o bebê e o estupro infantil ao mesmo tempo, entendeu? Se eu amo a vida, eu tenho que odiar a morte. Eu não posso amar a vida e a morte ao mesmo tempo. Para você amar aquilo que é bom, você tem que odiar aquilo que é o contrário, que prejudica aquilo que é bom. Deus está falando assim: olha, esse jeito de vocês de viver é um jeito destrutivo, porque ele destrói os que estão ao seu redor e não permite com que as pessoas vivam o céu e a terra de formas aglutinadas, de formas sobrepostas. Então o que Deus vai fazer? Ele vai separar as pessoas que aceitaram esse novo e vivo caminho, e ele vai criar um espaço para essas outras pessoas que querem viver do seu próprio jeito. Só que aí o que vai acontecer? O inferno, na verdade, ele é um monumento de Deus para respeitar a vontade do ser humano. Deus não vai obrigar as pessoas a fazerem o que Deus quer que as coisas sejam feitas aqui na terra como nos céus. Deus vai respeitar a vontade dessas pessoas. Mas o que Deus não vai fazer é conter a sua glória.
a sua bondade, porque ele precisa liberar toda a sua bondade. Ele precisa que a sua glória seja manifesta mais uma vez no ser humano, na terra que ele criou e que agora está mais uma vez manifestada com o próprio céu. Então, ao liberar a sua glória, que destrói tudo aquilo que é mal e errado, o ser humano que se permaneceu agarrado àquilo que é mal, ele vai ser destruído. Então, assim, a gente fala muito da questão do pecado e das coisas ruins, né? Então, por exemplo, a gente fala do racismo. Aí a gente quer que as pessoas não sejam racistas, porque o racismo é errado, e ele é errado. Só que a gente não quer resolver e acabar com os problemas que causam o racismo. A gente quer continuar fazendo as nossas próprias vontades, e aí a gente quer que o racismo seja resolvido, né? Então, por exemplo, todo o movimento do progressismo que você vê por aí, ele é justamente essa ideia. Eu não quero lidar com o pecado e acabar com o pecado, que é a causa do problema. Eu quero continuar fazendo a minha própria vontade, mas eu quero que o mal seja resolvido lá no fim e não tenha consequências negativas. Então, por exemplo, lá no passado você teve aquele movimento hippie do sexo, do amor livre, e aí você teve, né, o sexo desenfreado e sem compromisso, que começou a causar um monte de família desestruturada e bebê por aí e sexo livre. Então isso gerou um monte de engravidez indesejada. Aí o que a gente faz? Não, acho que a ideia de família protegia o nascimento dessas crianças dentro de uma estrutura. Ao invés de a gente voltar para a família, por que a gente não inventa, sei lá, matar bebê dentro do ventre? Aí você cria um segundo pecado para resolver o primeiro. Agora você tem bebês inocentes sendo destruídos porque você quer continuar com a sua vida promíscua de pecado. Você não quer resolver aquele primeiro problema. Claro, a gente não está falando aqui de estupro, né? Não estamos falando desses outros problemas que são causas do pecado ali. São discussões separadas. Mas dentro dessa ideia de eu viver uma vida livre ali de pecado, de promiscuidade, de luxúria, eu não quero resolver esse problema. Mas eu quero que as consequências não existam. Deus está falando assim, olha, não tem como. Para que a minha bondade seja absoluta, eu preciso liberar a minha glória. Eu preciso manifestar toda a minha vontade. E o que vai acontecer? Ao exercer toda a minha bondade, vai acontecer o contrário. Vai acontecer com que essas pessoas que se apegaram àquilo que é mal, né, sejam destruídas. Então, quando a gente fala assim, eu quero que as coisas sejam boas aqui, eu quero que Deus intervenha na terra e não tenha mais dor, nem morte, nem sofrimento. Então, para Deus fazer isso, ele precisa matar todos nós. O único jeito das coisas ficarem em paz no planeta Terra é se Deus matar todo mundo. Porque só assim as coisas vão ficar em paz. Enquanto tiver um ser humano na Terra, vai ter pecado, vai ter problema, vai ter intriga, vai ter egoísmo, vai ter cobiça, vai ter maldade. E Deus precisa destruir isso. Só que aí ele cria esse novo e vivo caminho que permite com que o pecado seja extraído de nós e colocado no seu Filho. E o que ele não vai fazer é deixar com que o pecado tenha liberdade e destrua sua boa criação para toda a eternidade. Então ele vai criar esse espaço diferente. Falar assim, olha, façam a vontade de vocês nesse lugar. Só que aí, quando a gente está afastado de Deus, quando a gente está na nossa própria vontade, a coisa, e agora eu estou falando de um jeito metafórico só para a gente entender, mas o resultado dessas escolhas, desse estilo de vida, vai ser acelerado. E Deus ele não vai ser sádico de deixar a gente enfrentar as escolhas do nosso pecado por toda a eternidade. Isso seria muito ruim pra gente. A pessoa você viver todo esse sofrimento do universo, todo esse pecado, todas essas guerras, essas mortes, para toda a eternidade, isso é inferno. Então Deus vai falar, eu vou acelerar tudo de uma vez, e ao experimentar a minha glória, vocês vão sentir a minha bondade, e a minha bondade vai destruir o pecado. Quando a gente fala de evangelho, a gente fala da ideia de que nós estávamos escravizados e sem esperança de resolver o problema do pecado. A gente está debaixo desse reino, desse inimigo, que faz com que a gente viva para nós mesmos, nossos próprios pecados, nossa própria luxúria. E aí, Jesus chega e fala, eu tenho boas notícias para vocês. A boa notícia é que as consequências que vocês teriam por causa do pecado vão ser descarregadas em cima de mim. E esse efeito vai fazer com que agora vocês tenham esperança e uma possibilidade de escapar do juízo divino, que é justamente liberar a sua glória. Eu estou criando em mim, no meu próprio corpo, na minha carne, no meu sangue, um espaço seguro para que a glória de Deus possa brilhar para todo sempre, para que a bondade de Deus seja restabelecida no universo e as pessoas não sejam destruídas no meio do caminho. Então essa que é a ideia. Não é que Deus ele quer se vingar da gente e criar um lugar onde ele vai ficar punindo a gente por causa do pecado. Não. A ideia é que ele vai estabelecer a sua perfeita e soberana vontade mais uma vez através da sua bondade e da sua glória. E a gente tem essa escolha, né? A gente pode continuar fazendo as coisas do nosso próprio jeito e arcar com as consequências disso naturalmente. Deus não vai impedir que a gente faça essas escolhas. Mas, de novo, ele não vai impedir que a sua glória esteja restrita ao ser humano para todo sempre. Todo o progresso da história bíblica é voltar para o Éden. O Éden é esse lugar onde céu e terra estão interpolados, estão sobrepostos, onde a vontade de Deus é feita tanto na terra quanto no céu. E o Apocalipse é justamente o retorno a esse lugar, onde teremos novo céu e uma nova terra, onde a vontade de Deus vai ser mais uma vez feita na terra como é feita no céu. E para aqueles que desejarem seguir um outro caminho,
infelizmente, não tem como viver por conta própria. Não tem como você estar fora da realidade da existência. Porque, de novo, a palavra de Deus é o que garante a nossa existência. E a palavra de Deus é o que define o que é certo e errado para a nossa existência. Se eu quero viver fora dessa palavra e dessa autoridade, eu preciso garantir com que minha vida seja autossustentável. Eu tenho essa condição? Eu consigo fazer com que a existência exista? Eu tenho esse poder? Não. Então, não tem como eu sobreviver, não tem como eu existir fora da vontade de Deus. Né? E por muito tempo, Deus manteve segurando, e uma vez por todas ele vai, como diz Apocalipse, liberar a sua glória, sua bondade, sua vontade, e todas as coisas vão ser restauradas àquele Éden, aquele céu e terra novo, perfeito e vivo. Né? E para aqueles que escolheram um outro caminho, infelizmente, a gente vai ter que arcar com as nossas próprias consequências e com o nosso próprio estilo de vida. E é isso que a Bíblia chama de inferno. É esse lugar onde a glória de Deus brilha para todo sempre, para toda a eternidade, e a gente precisa encarar os efeitos dessa glória e dessa bondade dele, que para o pecado são destrutivos.